Agora a gente vai apresentar um banner que a gente fez sobre o transtorno do espectro autista. As informações são as mesmas, mas só para resumir, o diagnóstico do autismo é feito sem um teste específico, ele é feito de forma clínica e o profissional da saúde sempre vai analisar de caso a caso. Então, ele vai analisar diferentes áreas da vida do indivíduo e como os sintomas do possível autismo alteram a vida dessa pessoa, né? Então, o diagnóstico é feito dessa forma e já o prognóstico desse transtorno é bastante dependente do quão precoce é a intervenção terapêutica e o nível de funcionalidade e a capacidade de adquirir habilidades sociais de cada indivíduo, né? Os sintomas do autismo geralmente aparecem ali a partir dos 2 anos de idade e eles são bem característicos e eles são basicamente uma comunicação verbal limitada ou ausente, uma falta de interações sociais e interesses e padrões de comportamento muito padronizados. O tratamento desse transtorno pode ser feito de forma medicamentosa, mas não existe um remédio específico que seja para o autismo, apenas aqueles que ajudam o indivíduo com os sintomas. Então, sintomas como a irritabilidade, a agressão e os comportamentos repetitivos, né? Esses sintomas, basicamente, que geralmente podem atrapalhar a vida das pessoas, né? No espectro autista. E, além disso, de forma terapêutica, né, existem algumas intervenções que são estudadas e elas basicamente visam a criação de habilidades sociais que diminuam os comportamentos que atrapalham a vida das pessoas com autismo, né? Eu sou a Amanda e eu vou falar sobre genes e variantes genéticas envolvidas. Bem, o TEA, ele possui forte componente genético e mais de 90% dos casos são hereditários. Existem muitos genes envolvidos, mas eu coloquei aqui apenas 12. E são eles o SHANK3, SLC6A4, REL-N, TGB3, FMR1, SHANK2, AUTS2, CNTNAP2, TBR1, NLGN4X e o UB3A. Esses genes eles atuam na formação, na estabilidade das sinapses, na migração neuronal, na organização cortical, na regulação da sinalização neuronal, na adesão celular, na plasticidade sináptica e na controle da expressão gênica. Esses genes eles afetam diretamente o desenvolvimento cognitivo e comportamental. Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre variantes genéticas associadas ao TEA. A primeira delas, Copy Number Variation, ou simplesmente CNVS, que são deleções, duplicações e regiões genômicas. A segunda delas, a mutação no SHANK3, que afeta diretamente a estrutura das sinapses e está associada a manifestações graves de autismo. Isso inclui dificuldades na comunicação e comportamentos repetitivos. E a última delas, a mutação no FMR1, que é caracterizada pela repetição excessiva do trinucleotídeo CGG, que leva à perda funcional do gene e sintomas de atrasos cognitivos e comportamentais. E eu escolhi o gene SHANK3 para me aprofundar um pouquinho mais. Como eu já falei antes, o SHANK3 é fortemente associado com formas graves de autismo, ele codifica uma proteína que desempenha papel essencial na organização da arquitetura sináptica, ele conecta receptores pós-sinápticos ao citoesqueleto neuronal, e essas conexões são fundamentais para a plasticidade sináptica, né? E para a comunicação entre neurônios. Bem, e por último agora eu vou me aprofundar um pouquinho mais no gene SHANK3, explicar por que ele é causal no TEA e apresentar algumas evidências de causalidade. Bem, o SHANK3 é fortemente associado com formas graves de autismo, como eu já falei anteriormente. Ele codifica uma proteína que desempenha papel essencial na organização da arquitetura sináptica, conecta receptores pós-sinápticos ao citoesqueleto neuronal. Essas conexões são fundamentais para a plasticidade sináptica e para a comunicação entre neurônios. A primeira evidência é a mutação espontânea, pois em muitos casos de TEA com a mutação em SHANK3 não apresentam histórico familiar. Isso indica que mutações ocorrem espontaneamente. Uma segunda evidência é o fenótipo em modelos animais, onde estudos em camundongos com deleções de SHANK3 mostram déficits de suscetibilidade, comportamentos repetitivos e alterações na comunicação vocal, que são características do TEA, né? Uma terceira evidência é a plasticidade sináptica,
que é a ausência da proteína Shank3, que interrompe a transmissão neuronal e reduz a capacidade de adaptação das sinapses, que é um fenômeno crucial para aprendizado e comportamento social. E por último, a alta penetrância, que indivíduos com mutações alérgicas em Shank3 frequentemente apresentam sintomas graves, como deficiência intelectual, atrasos no desenvolvimento global. E esses são típicos comportamentos de pessoas com o TEA. Bem, da minha parte é isso, obrigada. Eu sou a Vicky Zanlorense e eu vou falar sobre o relato de caso. O relato desse caso é do meu próprio diagnóstico. E os primeiros sintomas observados foram a ecolalia presente mesmo após a fase adulta, hiperfocos muito presentes e contínuos, hiperreatividade sensorial. E desde o momento em que eu percebi esses sintomas até o momento do diagnóstico, se passaram uns 4 anos. Eu tive um diagnóstico tardio e isso se deu pelo fato de que eu pensava estar patologizando demais. Também eu posso levar em conta que o valor das consultas para o fechamento do diagnóstico é muito caro. E pelo SUS demoraria mais alguns anos para o meu diagnóstico. Durante esse tempo, eu fiquei tentando entender o que tinha de errado comigo, e eu percebia que as pessoas não se sentiam e percebiam o mundo da mesma forma que eu me sentia. E eu me sentia muito deslocada por conta disso. A minha família entrou em negação por um tempo, por eu ser funcional e não ter tido atraso de fala ou alguma dificuldade de desenvolvimento. Eu decidi que ia ter um diálogo com pessoas próximas a mim sobre isso, sobre o meu diagnóstico, por achar necessário. Eu impus limites e falei sobre como a forma que eu funciono. Eu decidi também que eu ia começar a me ouvir e a me respeitar. E desde então, a minha relação com os outros e comigo mesma melhorou muito. O maior desafio para mim foi aceitar que não tinha nada de errado comigo e que eu não era uma pessoa ruim por ser assim, mas sim que eu sou diferente das outras pessoas. Outro desafio é de lidar com pessoas preconceituosas e que me invalidam ou que duvidam da minha capacidade pelo fato de eu ser autista. Oi gente, eu sou a Maria, então falando agora sobre o tratamento do transtorno do espectro autista e a relação que ele tem com as alterações da expressão gênica, a gente tem algumas abordagens de intervenção para esse transtorno. Isso porque ele é um transtorno multidisciplinar, então exige adaptações a cada nível do transtorno. Então a gente tem as intervenções terapêuticas, a análise comportamental aplicada, terapias com foco na comunicação e na fala, terapias ocupacionais, tratamento psicológico e acompanhamento pedagógico. Outra opção que a gente tem é o uso de medicamento, mas apenas para o controle de alguns sintomas. Então existe o uso de risperidona, metilfenidato, sertralina, com as relações que esses tratamentos têm com as alterações da expressão gênica. A gente tem o gene Shank3, que ele é impactado pelas terapias por conta da plasticidade neural, e a gente tem o gene SKC6A4, que é impactado pelos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que são alguns medicamentos utilizados no tratamento. Agora, falando um pouco sobre tratamentos alternativos, esse transtorno ele já é composto em sua maior parte por tratamentos alternativos. Entre eles a gente tem as terapias comportamentais, sessões de fonoaudiologia, atividades práticas, musicoterapia, psicoterapia, entre outros. Isso porque o uso de medicamentos ele serve só para auxiliar no controle de alguns sintomas. Não existe nenhum medicamento que seja capaz de tratar a causa central do transtorno do espectro autista. E falando sobre a possível efetividade desses tratamentos com a regulação da atividade cerebral, a gente tem, por exemplo, as terapias sensoriais, que elas estão relacionadas com as respostas do sistema nervoso. Então, os tratamentos, eles visam atuar nas alterações cerebrais que afetam o comportamento e o desenvolvimento de funções, incluindo a plasticidade neural. Na questão de perspectivas de tratamento no âmbito da medicina personalizada, a gente tem o uso, por exemplo, do abafador de ruídos, pois pessoas com esse transtorno podem ter hipersensibilidade e hipossensibilidade a estímulos sensoriais. Outro exemplo que a gente tem nesse meio é a terapia gênica, com edição gênica como CRISPR, e tem o potencial de corrigir mutações causadoras do sintoma. Então essa foi a nossa apresentação do banner para esse transtorno. Muito obrigada pela atenção.